dados e a gente identifica que as propriedades hoje estão investindo em pessoas que trabalham especificamente nessas áreas, não só para os indicadores financeiros, para análise de viabilidade do projeto, custos envolvidos, possibilidades de faturamento, possibilidades de novos investimentos. Então, é um setor que também tem crescido bastante. Então, essa área aqui especificamente, quem tiver interesse em se aprofundar, é muito interessante. Eu trabalhei alguns anos com esses indicadores financeiros, que nós vamos ver aqui agora para análise financeira do empreendimento rural, que é o que nós vamos ver agora. E aí, com alguns intuitos, né? Vamos fazer alguns cálculos também, claro, né? Porque senão não tem graça, né, gente? Não é não, Flaviana? Se não tiver um cálculozinho quando a gente fala de análise financeira para poder analisar, não tem graça. Então, a gente vai analisar também alguns pontos. E aí, estou vendo que o Fábio já chegou aqui na sala. Bom dia, Fábio. Bom dia, Silvânia. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo jóia. Pronto. Então, vamos avançar aqui, porque eu ainda quero falar um pouquinho também sobre crédito rural hoje, principalmente porque vocês têm observado aí que o mercado financeiro, a situação econômica do país tem sido notícia dos jornais aí diariamente, pela alta nos juros, alta na taxa Selic. Será que isso tem impacto no crédito, gente? Será que tem impacto especificamente no crédito para o produtor rural? Será? Então, lá no finalzinho da aula, eu quero falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Bom dia, Ana. Bom dia, Franklin. Vamos que vamos, então. Vamos iniciando aqui falando sobre análise financeira de uma propriedade rural, né? Então, leia para mim, Tarcísio, que está recuperando o fôlego. Pode ler devagarzinho, tá bom? Tarcísio. Estava aqui comigo há pouco. Acho que foi buscar um cafezinho. Leia aí, Flaviana. Análise financeira de uma propriedade rural. Para os fins de facilitação da análise financeira, é preciso compreender dois tipos de mecanismos de avaliação do desempenho financeiro do empreendimento no agronegócio. Avaliadores, índice e valores monetários, tais como a taxa interna de retorno, TIR, e o valor presente líquido, VPL. Referenciadores, padrões físicos e ou monetários de comparação tais como relação custo-benefício, playback, desconto e o ponto de equilíbrio, break-even point. Acho que é assim que fala. Perfeito, tá ótimo, Flaviana, isso mesmo. Olha só, nós vamos trabalhar justamente com esses índices aí, esses indicadores. Nós vamos ter os avaliadores, que são os dois aí mais fortes, que é a TIR e a VPL. A TIR, que é a taxa interna de retorno de um investimento, ou VPL aí, que tem do ladinho também, que é o valor presente líquido de um investimento. E nós vamos também falar sobre os referenciadores, que temos aí a relação custo-benefício, payback, nesse caso nós vamos trabalhar o payback descontado, porque existe também o payback simples, e vamos trabalhar o ponto de equilíbrio. Eu gosto muito, é break-even point, mas pode falar ponto de equilíbrio, break-even point. Eu sempre trato como ponto de equilíbrio, tá? Que também é algo importantíssimo quando a gente vai analisar qualquer negócio, e no meio rural não é diferente, né? No caso da TI e da VPL, aí, ela vai trabalhar com a noção de valor de dinheiro no tempo. Lembra que lá na primeira aula nós falamos sobre isso? Até trouxemos lá o VP e VF, valor presente, valor futuro. Então, aquilo lá é a base para a gente poder trabalhar futuramente com a TIR e com a VPL, que é essa noção de dinheiro no tempo, né? A gente vai avaliar fluxo de caixa projetado para calcular a TIR, né? E também, no mesmo caso, para o cálculo do VPL. É assim que nós trabalhamos. Esse assunto é bem interessante, ele é bem dinâmico. Existem cálculos que começam bem pequenininhos, depois cálculos maiores.
mas que são taxas que qualquer empreendimento, qualquer negócio, qualquer plano de negócios que nós vimos lá em empreendedorismo, na parte financeira, certamente vocês vão calcular esses dois índices, a VPL e a TIR. Isso é certo, tá? Todo plano de negócio vai conter lá a TIR e a VPL. E também é importante que contenha no plano de negócio também o ponto de equilíbrio, que é o break-even point. Ou seja, pense no negócio simples, saindo do meio rural só para exemplificar, uma analogia. Pense no quarto de hotel. O ponto de equilíbrio seria quantos quartos de hotéis, quantos quartos do meu hotel precisam estar alugados para que eu pague todas as contas do meu negócio, as contas do mês, ou seja, aquelas contas fixas, todas as minhas obrigações, existe um valor, né? Para cobrir esse valor, tem o que a gente chama de ponto de equilíbrio, é justamente essa receita que zera, ou seja, a gente empata. Eu nem ganho, mas também não perco, por isso se chama ponto de equilíbrio. Tá entendido, gente? Na analogia aí para facilitar o entendimento, para quem nunca ouviu a expressão? Tranquilo? Ok. Beleza, vamos começar falando aí sobre a relação custo-benefício, tá? Que é um dos nossos indicadores aí que nós iremos falar. Leia aí, por favor, Fábio. Relação benefício-custo. A relação benefício-custo tem a finalidade de informar quanto que cada unidade monetária, nesse caso, R$ 1, criará de valor também em unidades monetárias. Para calcular, pega-se o VPL do projeto, divide-se pelo valor do investimento inicial e soma-se 1 ao resultado. Fórmula. Tá aí a fórmula embaixo. É importante que vocês anotem essa fórmula, sugiro que vocês anotem, por favor, para vocês já irem fixando, nem que seja o conceito. Outra dica, tá? Essa parte aqui de finanças, ela é, como a gente mesmo começou iniciando a aula, é uma parte de análise. E como toda análise, eu preciso interpretar, eu preciso entender a base. E aqui eu falo que eu sempre cito para os meus alunos de matemática. Matemática, gente, não é número. Matemática é mais português do que tudo. Por quê? Vocês podem observar que quando nós erramos as questões de cálculo ou questão de matemática, seja ela de finanças, o que for relacionado a número, normalmente nós erramos porque interpretamos errado. Então, matemática, no fundo, ela é português. Então, nunca se esqueça disso. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, e para ir fixando já, escreva uma fórmula. Depois, descreva por extenso o que é aquela fórmula. Por exemplo, benefício-custo. Benefício-custo. Nós vimos lá que ela vai medir a unidade monetária. Então, olha só. Pense claramente comigo aqui, me acompanhe. Para cada R$ 1 investido, sempre para cada R$ 1 investido, quando eu terminar esse cálculo, eu vou ter um número. Esse número, ele vai me dizer que, por exemplo, se para cada R$ 1 investido, depois do cálculo, deu 1,30, R$ 1,30. Ele está me dizendo o seguinte, que para cada R$ 1,30, eu ganhei 30 centavos. Para cada R$ 1 investido, eu ganhei 30 centavos. Então, esse é o cálculo de benefício-custo. Então, sempre eu vou considerar a questão monetária. Então, por isso que tem aí, neste caso, R$ 1, tá bom? E aí, para calcular o benefício-custo, eu vou ter lá a fórmula, que é benefício-custo, VPL dividido pelo valor inicial. Depois que eu pegar o meu VPL, dividir pelo valor do meu investimento inicial, eu vou encontrar um número, certo? Possivelmente esse número vai ser em casas decimais. Possivelmente, pode ser que não, mas possivelmente vai ser em números de casas decimais. Você vai pegar esse número e você vai somar a 1. Quando você somar a 1, como está aí na fórmula, você já vai ter o seu resultado lá do seu investimento
a relação benefício-custo. A relação benefício-custo é de tal valor. Então, aí você vai ter lá dizendo o quanto que você ganhou em cima daquele investimento para cada R$ 1 investido. Ok? Então, fiquem com anotem essa dica que é importante vocês escreverem. Para eu encontrar benefício custo, eu pego VPL, divido pelo investimento inicial, vou encontrar um número, com esse número eu vou somar a 1, e aí sim eu vou ter lá o resultado. Então, o resultado de R$ 1,30, como eu falei, vai dizer exatamente o quanto que você ganhou para cada R$ 1 investido. Ok? Isso aí é o conceito de benefício-custo. O conceito de benefício-custo que está aí no slide para vocês. Anotem a fórmula, por favor, e escreva. Beleza? Posso partir para o próximo? Por enquanto, eu estou na parte conceitual, porque eu quero que vocês entendam, tá bom? Cada formulazinha. Posso avançar? Payback descontado. O payback, embora a gente utilize bastante ainda hoje, por algum tempo, ele não foi um índice muito utilizado no passado, porém, hoje, em alguns empreendimentos, a gente considera mais a questão da TI, da VPL, do ponto de equilíbrio. O payback, gente, embora é importante saber calcular, nem sempre ele é utilizado, tá? Mas é importante saber calcular, porque em algum momento pode ser solicitado a você que calcule o payback. Então, é importante a gente saber o que é e também como se calcula. Embora em muitos empreendimentos optam-se por não calcular o payback. Mas vamos entender o que é. Fábio, você pode ler, por favor? Fábio? Oi. Pode ler, por favor? Sim. Payback descontado. Considera o tempo que será necessário para que o empreendedor tenha o seu investimento inicial de volta. O cálculo será baseado no VPL das receitas anuais, promovendo o desconto das receitas projetadas no futuro e contabilizando o tempo em meses ou anos, que serão necessários para o empreendedor ter para ter de volta o capital imobilizado no agronegócio. Perfeito. Então, basicamente, o objetivo dele é saber o tempo que eu vou ter o meu dinheirinho, o meu rico dinheirinho que eu investi naquela cultura, ou naquele negócio, naquele novo empreendimento. Então, o payback, basicamente, ele vai te dar o número de meses que você vai ter de volta o capital imobilizado ali do agronegócio, né? Para isso, tem a formulazinha também. Aconselho também que você escreva a formulazinha e anote ela. Vamos lá para a fórmula aí conforme o slide. O que tem? Professora, está cortando o áudio agora. Não tô entendendo nada. Não, professor, eu estou ouvindo nada.
Oi, pessoal, tá me ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo Agora bem? sim. Eu vou fazer o seguinte, pode ser a internet que esteja sobrecarregando, então, por enquanto, eu vou deixar minha câmera desligada, e aí, quando eu for dar algum exemplo, assim, mais, eu ligo minha câmera para a gente poder estar compartilhando, tá bom? Se tiver problema com o meu áudio, vocês vão colocando também no chat, porque às vezes eu posso não estar. Eu vi porque eu vi a Flaviana falando e não estava ouvindo, beleza? Me ajudem aí, viu, turma? Vamos lá? Estão me ouvindo? Ok. Ok. Show! Quem estava lendo aí sobre payback? Quem leu foi o Fábio, não foi? Isso. Pronto. Então vamos lá. Voltando aqui, eu estava explicando a fórmula, né? Como que a gente faz para calcular o payback. Lembrando que payback, novamente, eu falo de tempo, mas agora é o tempo em que eu vou ter esse dinheiro de volta no meu bolso, o dinheiro que eu investi nesse negócio, o dinheiro que eu coloquei aqui, eu quero saber quanto tempo eu vou ter ele de volta, daqui quantos anos, daqui quantos meses. Então, o que eu faço para calcular o payback, que é esse número de meses, para mim ter esse dinheiro de volta? Eu pego o valor do investimento inicial. Depois que eu investi tudo, terminei, quanto foi que eu investi no meu negócio? Pronto, eu pego esse número, separo ele. Embaixo, eu vou dividir esse número por outras contas, começando pelo VPL, porque lá, quando eu fiz o meu projeto, eu tenho VPL, mais investimento, somei o VPL, mais o investimento, eu vou dividir esse resultado dessa soma do VPL mais investimento, eu vou dividir pelo horizonte de tempo, que normalmente também é informado lá, o horizonte de tempo. Normalmente nas análises vem informando, e aí, baseado nesse cálculo, investimento inicial dividido pela soma do VPL mais investimento, divido pelo horizonte de tempo, eu vou achar um númerozinho. Eu pego o investimento inicial, divido por esse número, então eu acho o tempo, a quantidade de meses ou ano, normalmente vai ser meses, né? Depois a gente transforma em ano, a quantidade de meses em que eu terei esse valor de volta. Assim, calcula-se o payback descontado, né? Tem outro cálculo também que a gente fala que é o retorno sobre o investimento, é um outro cálculo que a gente não vai trabalhar aqui hoje, mas que também é semelhante. Ele vai te falar também o tempo em que você vai ter esse dinheiro de volta na sua conta, ok? Além do payback, eu botei o break-even point, que, como eu falei para vocês, é o ponto. Opa, cliquei demais. É o ponto de equilíbrio. Esse aqui eu acho super importante fazer. Muita gente não faz esse cálculo. Muitos empreendedores, muitos consultores acabam não fazendo. E é algo muito importante, porque, como eu falei para vocês, o ponto de equilíbrio, como o nome já diz, ele me diz o limite. Sabe aquela a faixa amarela? Quando eu chego ali, eu estou na faixa amarela, eu não posso chegar para ultrapassar a linha vermelha. Que seria o ponto de equilíbrio, porque se eu ultrapassar essa linha vermelha, eu vou ter prejuízo no meu negócio. E ninguém abre o negócio querendo prejuízo, não é verdade? Então, o ponto de equilíbrio, ele me mostra o quanto que eu devo produzir no meu negócio para pagar todos os meus custos, aqueles custos fixos, administrativos, operacionais. Então, eu tenho que produzir isso para poder, pelo menos, empatar, não ter lucro, mas também não vou ter prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio é muito importante. Franklin, você pode ler, por favor? Franklin, está me ouvindo? Professora, tá me escutando? Sim. É break-even point, ponto de equilíbrio. Mede quantas unidades de produto será necessário
produzir para pagar as despesas de custeio. Portanto, indica quando a empresa vai conseguir igualar receitas e despesas, possibilitando reduzir riscos de prejuízo. O cálculo se baseia na divisão do valor do custeio dividido pelo preço pago pela unidade do produto. Vocês concordam comigo? Se muita gente fizesse esse cálculo no seu negócio, teria muito menos prejuízo? Sim. Ô, professor, tem uma dúvida. Esse custeio se refere às despesas totais de uma empresa, que todos os custos de água, energia, produção, funcionário, coloca nesse custo, e esse preço da unidade seria o quê? O preço da unidade seria assim, o custeio é isso, você pega todas as despesas, né? E o preço do produto que você vai comercializar. Então, você vai lá o tal preço da unidade. No caso, vamos considerar aqui que a gente esteja trabalhando com... se fosse milho, seria saca, né? Que a gente trabalha no milho na saca. Feijão, saca. Se for um produto como, por exemplo, vamos falar aqui, batata. Se a gente fala batata, nós vamos falar de quilo, não é isso? Então, eu pego lá o valor da minha produção toda, quanto que eu gastei, o custo da minha produção, e eu vou dividir pelo preço do quilo da batata. Quando eu pegar o preço do quilo da batata e o meu custeio lá em cima, eu dividir por esse preço de venda aqui, eu vou achar em unidades quantos quilos, que na verdade não é unidade, no nosso caso é quilo, né? Quantos quilos de batata eu preciso produzir para pagar as minhas despesas. Então, seria mais ou menos assim, se os custeios der 20 mil, uma suposição, der 20 mil reais por mês, aí o preço, tipo, 1 quilo da batata, 5 reais. Uhum. Aí eu dividir 20 mil pelos 5 reais, e aí eu vou ter o número de unidades de quilos de batata. Vamos para a unidade aqui para ficar mais simples ainda. De quilo é isso aí que eu falei. De unidade seria, vamos pensar no alface. O alface a gente vende por unidade, não é isso? O alface é a unidade do alface, não é o quilo. Pense que é o mesmo raciocínio, para quilo ou para unidade. É porque aqui está escrito unidade, mas considere também, no caso da batata, quilo. No caso de qualquer outro legume, é quilo, né? Tomate é quilo. Vamos considerar se fosse unidade. Eu tenho lá uma horta que eu plantei, maravilhosa, só de folhagem. E aí, uma específica é só de alface. E aí, eu tive todo um custo de produção para ter esse alface final para venda. No final, a minha produção, eu colhi lá X unidades de alface e eu decidi vender a R$3 a unidade de alface. R$3 a unidade de alface. Todo o meu custo lá do alface totalizou para me plantar, despesa operacional, de entrega, tudo deu R$10 mil. E eu colhi, desses R$10 mil, eu colhi 300 pés de alface. Desses 300 pés, eu decidi vender a R$3. R$3, tá? Independente da quantidade que eu colhi. Independente. Eu estou vendendo o meu alface a R$3 a unidade. O que eu tenho que pegar? Os meus R$10 mil, que foi o investimento lá, né? O custo, para eu poder ter aquela colheita, e eu vou dividir pelo preço da unidade, que é R$3. Se eu pegar 10 mil e dividir por 3, quanto que eu vou encontrar? Faz aí alguém, por favor. 10 mil, que foi as minhas despesas para aquela horta lá de alface. Dá 3.333. Eu tenho que produzir esses 3.333 unidades de alface para eu pagar todas as minhas despesas. Entendeu? Entendi, sim. E aí, bom porque aí o produtor já vê se está tendo prejuízo ou lucratividade, ou se pode aumentar o valor para chegar
fica no equilíbrio, nem prejuízo e nem lucratividade. Mas ele só visa a Perfeito. lucratividade, né? Ninguém quer ter prejuízo ou ficar por produção por produção. Perfeito, perfeito, Flaviana, é isso daí. É o cálculo simplesmente para ter o objetivo de mostrar, olha, Flaviana, eu fiz um cálculo aqui para você, como você gasta 10 mil aí para custear a sua horta aqui, né, o seu negócio de alface, você tem que, em uma única safra, uma única produção de alface aqui, você não pode colher menos do que 3.300 pés de alface. Você não pode. Porque você está vendendo a R$ 3, a não ser que você aumente o seu preço. Aí a questão, vai ser competitivo no mercado? Supondo que o seu preço já está competitivo, isso é o que todo mundo cobra, então você tem que basear nisso. Olha, eu não posso vender menos, colher e vender menos do que 3.300 pés de alface, unidades de alface, senão vou ter prejuízo. É o mínimo. Então você vai trabalhar para produzir 4, 5, 6 mil unidades de alface. Então, esse é importante, o ponto de equilíbrio, porque a gente consegue analisar a linha, como eu falei, né, a linha amarela de alerta para a gente não passar essa linha vermelha e ter um prejuízo. E é por isso que eu falei que muita gente não faz, mas eu acho um cálculo muito importante mesmo. Vamos para o próximo índice. Tem vários índices aí, como vocês estão vendo, né? Nós vamos tratar de alguns. Já falei de todos. Falei do TI, Payback, VPL, porque a gente caiu aqui. Bom, vamos praticar então. Vocês anotaram aí, gente, todos os índices? Vou voltar aqui para vocês verem. Anotaram as fórmulas? Alguém não anotou? Vai precisar delas agora, porque nós vamos praticar, tá bom? Todas as fórmulas, ó, do Payback, custo-benefício. Aí o seguinte, preciso que todo mundo esteja aí com papel, caneta, calculadora na mão, ou se você preferir, se estiver no seu computador, você pode também usar a planilha de Excel para você fazer a atividade a seguir. Fica ao seu critério. Você pode fazer no Excel, se não, papel e caneta na mão, que a gente vai praticar agora, porque eu trouxe aqui um estudo para vocês, um estudo de caso, para a gente poder encontrar esses índices aqui que nós acabamos de falar, tá bom? Esses índices aqui. Preste atenção, porque todas as informações estão no texto. Então, eu preciso que vocês prestem atenção e já vão registrando, ok? Vamos lá, no passo a passo. A empresa... Estão me ouvindo bem? Eu liguei a câmera aqui e acabei não desligando. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Ok. Beleza, então vamos lá. Papel, caneta na mão, calculadora ou Excel, como vocês preferirem. Vamos aqui, porque isso aqui é um desafio para vocês agora, para a gente poder treinar. A empresa AgroBahia é uma empresa rural que atua produzindo soja, algodão e café. O empresário, né, o produtor rural, por sua vez, tenta reduzir os impactos internos e externos que tornam esse ciclo produtivo extenso, querendo diversificar através de outras culturas. Olha aí, isso acontece com frequência. Um empreendedor, um produtor rural, querer fazer novos investimentos. Isso é super comum. Nas propriedades, a gente sempre vai estar observando isso daí, né? Não só em culturas, como em vários outros investimentos. Você agora, que está aí, se formando em técnica em agronegócio, foi contratado para ajudar esse empresário, esse produtor rural, a decidir qual cultura terá o melhor retorno. Preste atenção, qual cultura terá o melhor retorno após os investimentos realizados, né? A gente vai ter na frente aí já quais são os investimentos. Após as primeiras análises, surgem as opções de produção para os produtos abóbora e melancia. Quais produtos nós vamos, então, analisar? Qual é, turma? Alô, câmbio? Abóbora e melancia. Abóbora e melancia. Beleza.
custo de oportunidade para o capital é de 12% ao ano. Esse é o custo de oportunidade, somente informativo, tá bom? Agora, vamos lá. Para o cálculo do break-even point, ou seja, para o cálculo do ponto de equilíbrio, considere o preço de comercialização da abóbora de 0,525 o quilo. 0,525 o quilo. E da melancia, você vai considerar o preço de venda de 0,725 o quilo. Então, um pouco mais aí do que 72 centavos o quilo da melancia, tá? Temos aqui o preço, beleza. Essa informação eu preciso. O aporte de capital, outra informação importante, que é o investimento inicial. O aporte de capital foi de 262.500 para a abóbora e de 275 mil para a melancia. Esse foi o aporte de capital lá inicial. O custeio do projeto de abóbora, olha aí que a gente estava falando, Flaviana, da abóbora foi de 27.500. Já da melancia foi um pouco maior, 40 mil. Então, nós temos aí o custeio tanto da abóbora, que foi de 27.500, e o da melancia foi um pouco mais, né? Totalizou 40 mil. Outra informação importante, o horizonte é de 36 meses, tá? 36 meses. Pois bem, temos aí o preço de comercialização, eu tenho o aporte, né? Lá o aporte inicial de capital, o investimento inicial. Eu tenho o custo do projeto, da produção da abóbora e da melancia, e tenho o horizonte de tempo. Ocorre que os trabalhos já foram iniciados e, anteriormente, verificou-se que a taxa de retorno para as duas culturas, tanto abóbora como melancia, eram iguais. A TIR, tanto para uma como para outra, era de 6,5%. Já tenho essa informação aí, também vou precisar dela. Anote todas as informações. Vou dar um tempinho nesse slide aí para vocês anotarem. Quem for terminando, me dá um ok aí no chat, para eu saber que você já terminou de anotar e que eu posso avançar com o slide, por favor. Que eu vou dar o direcionamento do que eu preciso que vocês façam, baseado nessas informações. Professora, me perdi toda. Vamos lá. Primeira dica. Para a gente se organizar nas informações, eu preciso primeiro saber o que eu vou fazer. Nesse caso, nós vamos analisar duas culturas, certo? Quais são as duas culturas que eu vou analisar? Melancia e abóbora. Então, eu já começo a escrever. De um lado, melancia, ou de um lado, abóbora, né? Abóbora, e de um outro lado, melancia. Primeira coisa que eu tenho que fazer, por isso que eu falei, peguem papel e caneta ou planilha e vamos anotando as informações que a gente vai recebendo. Então, eu tenho aqui a cultura da abóbora, escreve aí abóbora, na outra folha escreve melancia. E aí a gente vai fazer os comparativos agora. O que a gente tem de informação? Temos algumas informações que são gerais e temos algumas informações que são comuns à cultura específica. O custo de oportunidade é de 12%, é geral. Tanto faz para uma cultura ou para outra, de 12%. Aí você coloca lá embaixo, no da abóbora, cálculo do break-even point, ou seja, escreve cálculo do ponto de equilíbrio, que é melhor, tá, turma? Fica mais claro para vocês. Mas lembre que ponto de equilíbrio é break-even point. Então, você colocou lá embaixo, cálculo do ponto de equilíbrio. Da abóbora, para calcular o ponto de equilíbrio, eu vou precisar do preço de venda da abóbora. Então, lá, ponto de equilíbrio, preço de venda da abóbora, 0,525, pouco mais de 52 centavos o quilo.
Então, você coloca lá essa informação, preço de venda. Da mesma forma, você coloca o preço de venda da melancia. Tá? Para o cálculo do ponto de equilíbrio, eu vou precisar do preço de venda da melancia. Então, você já vai lá e coloca ponto de equilíbrio, preço do quilo da melancia, 0,725. Beleza? Até aqui tranquilo? Uma vez que eu já registrei as informações para o meu cálculo do ponto de equilíbrio, eu vou anotar as outras informações. Ele no parágrafo, cada parágrafo é uma informação que você vai utilizar em um cálculo, tá? Por isso que eu falei que tem que ser calmo e interpretando. No próximo parágrafo, ele está me falando do meu investimento inicial, que é o aporte de capital. Então, você vai colocar lá, aporte de capital da abóbora. Ou seja, o investimento inicial, 262.500. 262.500. Lá na outra folha da melancia, você vai colocar lá, aporte de capital, ou seja, o investimento para a cultura de melancia foi de 275 mil. 262.500 para abóbora e 275 mil para melancia. Até aqui, ok? Próxima informação. Veja que eu estou separando por cultura com vocês, para que vocês possam facilitar lá na frente o cálculo. Próxima informação, que eu coloco lá na minha linha, lá que eu estou botando as informações da abóbora. Aqui está mostrando o custo, né? O custeio do projeto. Na abóbora, eu tive um desembolso de 27.500. Então, custeio do projeto de abóbora, o meu desembolso totalizou 27.500. Anota lá no da melancia, na folha da melancia, que o desembolso, o custeio dessa produção de melancia foi de 40 mil reais. Para os dois casos, aqui também informação compartilhada, para os dois casos, o horizonte é de 36 meses. Só anota essa informação lá. Para os dois casos, o horizonte é de 36 meses. Outra coisa também que o texto já me dá, a TIR, eu não vou precisar calcular TIR, porque ele já está me dando a TIR. A TIR nós falamos dela também lá um pouquinho atrás, mas eu não vou precisar calcular a TIR, que é a taxa interna de retorno, porque ele já está me dando no texto. Qual é a TIR? Qual é a TIR, Tarcísio? 6,5%. 6,5%. Então, você bota lá, TIR da abóbora, 6,5%. TIR da melancia, 6,5%. Agora, vamos lá. Ana, você conseguiu anotar todas as informações, Ana Luísa? Consegui, professora. Perfeito. Franklin, conseguiu anotar todas as informações aí desse slide, separando a abóbora por melancia? Franklin conseguiu? É porque o seu áudio não funcionou. Você ligou e não falou, mas não tem problema, não. Escreve aí no chat. Lohana, anotou todas as informações? O pessoal que está aí na sala, por favor, pontue, porque eu não consigo ver todo mundo, mas vai me falando aí no chat também. Conseguiu, Flaviana? Perfeito. Ana Luísa, Flaviana, Tarcísio, tudo ok também? Beleza. Fábio? Tem um probleminha com a internet, professor. Só um minuto. Brendo? Conseguiu anotar? Essas informações... Oi, Flaviana. Eu não cheguei no
prova ainda, mas tem questão na prova parecida com essa? Vai ter alguma questão parecida com essa. Ok. É porque assim, ó, eu recebi a prova ontem, eu já tinha aqui, eu não tinha um cálculo com tantas informações, eu só aumentei por conta justamente da prova, tá bom? Mas assim, isso é independente de prova, como eu falei para vocês, tá lá na apostila e vocês vão precisar em algum momento fazer isso daí, caso vocês vão inteirar por essa área aí. Beleza? Posso avançar? Sim. Olha só, agora vamos lá à prática. Por quê? Eu tenho aqui já também outra informação que eu já vou compartilhar com vocês, que é do VPL. Eu tenho aqui o VPL da abóbora. Então, anote aí do lado da abóbora, o VPL da abóbora é de R$ 9.889,97. Esse é o valor presente líquido dessa minha cultura. O valor presente líquido, a VPL da abóbora, é de R$ 9.889,97. Normalmente também a gente calcula. Aqui ele já está me dando essa questão prontinha. Já de melancia, ele não me dá tão explícito, né? O quanto que é o VPL, mas ele fala que a VPL da melancia corresponde a exatamente 55,63% do valor da abóbora. Então, você já tem que encontrar aí o valor da VPL da melancia, tá? Baseado nisso, eu preciso que você coloque ali na frente as informações dessas culturas. Eu quero a TIR da abóbora, eu quero a TIR da melancia, eu quero a VPL da abóbora, VPL da melancia. Eu preciso também que vocês encontrem a relação benefício-custo da abóbora, relação benefício-custo da melancia. Preciso que vocês calculem o payback das duas culturas e, por fim, o ponto de equilíbrio. Molinho, molinho com as fórmulas, viu? Muito tranquilo. Parece que é grande, como eu falei para vocês. Prestem atenção. Interpretação é mais importante que cálculo. Cálculo, você vai na calculadora e foi. Interprete antes, veja a fórmula, veja a questão e responda. Ok? Vamos lá? Ô, professora, o investimento inicial nesse projeto seria o aporte de capital? Aporte de capital, isso mesmo. Ok.
Professora, como eu faço o cálculo do VPL da abóbora? Eu não estou conseguindo de jeito nenhum. Pronto. A questão está dizendo o seguinte, que o VPL da abóbora já está aí no texto. Tá vendo? Desculpa, da melancia, professora, eu que falei errado. Pronto. A da melancia, ele está dizendo o seguinte, que a VPL da melancia é exatamente 55,6063% desse valor de 9.889,97. Como que você encontra esse valor? Em cima do valor da abóbora, seria o 55%. Exatamente, Do valor da abóbora, né? exatamente. Pronto. Exatamente, Obrigada, isso mesmo. professora. Se não encontrar, tiver dúvida, me fala aqui, tá bom? Desculpa, obrigada. Ô, professora, esse VPL da melancia está em porcentagem. No caso, eu só iria dividir por 100 para tirar a porcentagem? Não. É a mesma coisa que eu falei para a Ana agora. A questão está pedindo para você fazer outro cálculo. Por quê? Ela te dá uma VPL, que é da abóbora, certo? A VPL da abóbora ela já te dá, que é de 9.889,97. E aí ela diz o seguinte na sequência: olha só, eu não vou te dar o valor da VPL. É só você jogar 55,6063% em cima do valor do VPL da abóbora, que você vai encontrar exatamente o VPL da melancia. Entendeu? Não entendi não, professora. Vamos lá. Eu tenho R$100. E eu falo bem assim, Flaviana, eu vou te dar 55% de R$100. Quanto é que eu vou te dar? Entendi agora. Eu tenho R$100 e vou te dar 55% em cima de R$100. Aí você joga lá 55% em cima de R$100, você vai achar R$55, coincidentemente, porque o 100 é redondo, né? Deu o mesmo valor, 55 também. Mas é só você pegar o percentual e jogar em cima do valor lá que você vai encontrar exatamente a VPL da melancia. Mais alguém com dúvida nessa questão? Professora, Oi, Ana. eu aqui. O cálculo que eu fiz aqui dá 15.389,41. É isso mesmo? Só me confirme, por favor. Não é. Não é. Agora, peraí, Ana, que eu vou te ajudar. Mas deixa eu ver quem já conseguiu achar a VPL da melancia. Alguém já conseguiu achar a VPL da melancia? Alguém da turma já conseguiu? Só a Ana que conseguiu achar? É porque eu não quero dar a resposta pronta, senão vocês não pensam, tá bom? Como é que eu faço, gente? Olha só. Supondo, eu não vou dar a resposta redondinha, porque fica muito fácil, tá bom? Supondo que a VPL da abóbora fosse 15 mil. Supondo que fosse 15 mil, tá? Vou dar um outro exemplo para não ficar tão explícito assim lá na questão dos valores. Supondo que fosse 15 mil a VPL da abóbora. E aí o texto está dizendo o seguinte, que a produção de melancia seria exatamente 55 e uns quebradinhos em porcentagem, 55% do valor de 15 mil. O que eu faço? Eu pego os 15 mil, multiplico pelo percentual de 55,6063. E quando eu pego os meus 15 mil e multiplico pelo percentual de 55,6063%, eu encontro um número. No caso aqui, se fosse 15 mil, seria 8.340. Mas no caso aqui, real, é VPL da abóbora, 9.889,97. Quanto que é a VPL da melancia? Alguém já colocou aqui. Professora, o meu deu aqui 5.499,44. Arrasou.
Vamos que vamos. Obrigada. Oi, Tarcísio, quer tirar alguma dúvida? Não, professor. Professora, para o investimento, esse investimento que fala que somado ao VPL para encontrar o payback, Certo. desculpa, ele é o mesmo investimento do aporte? Você já está calculando o payback? Já. Você já calculou o ponto de equilíbrio? Já calculou a relação benefício-custo? Não, ponto de equilíbrio não. Ainda não, professora. Eu estou no benefício-custo, quer dizer. Pronto. Vai para o benefício-custo primeiro, deixa o payback por último. Então, a pergunta que você está me fazendo é do benefício-custo? Ana? O benefício-custo já fiz. É porque cortou, professora. Ah, o meu tá, da desculpe. abóbora deu 1,03 e da melancia deu 1,01. Não sei se está correto. O 1,03, ok. O da melancia só que deu uma diferençazinha. Mas foi pequena, mas deu uma diferença. Entendi. Ah, professora, dá 1, se considerar o 9, dá 1,02, é isso? Isso, exatamente. É porque nesses casos aqui, ó, por que eu cobro de vocês o valor exato? Sempre que em uma atividade tiver casas decimais, considerem as casas decimais. Se não, no resultado, ele vai influenciar. Parece que não, mas como a gente trabalha com tempo e às vezes com tempo longo, influencia bastante, tá bom? É falta de atenção mesmo, professora.
Ô, professora, Oi, Flaviana. o custo-benefício da abóbora dá 1,038 Sim, e o custo-benefício da melancia dá 20,998. não. Da melancia tem alguma coisinha aí alterada. A VPL da melancia é 5,499. Ponto 45, vírgula 45. Ixi, Maria. Professora, o payback da abóbora dá 34,69. Espera aí que eu já vou olhar o do payback nesse instantinho, tá bom? Deixa eu só terminar isso daqui que ela tá fazendo e eu já vou pro payback. Já pega aqui o resultado do payback. Refiz aqui, dá 1,0199. Não, ainda não. Meu Deus. Quase. Olha pro da abóbora como você fez e faz o da melancia. Ô, professora, dá 0,1 aqui, ó, porque eu peguei os 5.499,45. Aí divide pelo a ponte de capital, né, que é 275 mil. Certo. Aí, quando eu faço a divisão, dá Você encontra 0,01. isso. E depois você pega esse mesmo número aí e mais um. Sim, aí eu coloco 1. Quando eu coloco 1, fica 1,0199. Ah, entendi. 0199, tá certo. É porque depois, se você colocar somente três casas decimais, vai ficar igual. É porque o da abóbora você falou três casas decimais. E eu estava considerando a mesma coisa. Vai ficar 1,02. 02 já redondo, Ah, porque 020. arredondou, né? Isso, perfeito, Fabiana. Vamos para o próximo. Professora, você conseguiu fazer do payback?
Sim, sim, vou te falar agora. Como é que tá o resto da turma, hein? Que eu tô vendo aqui só a Flaviana e a Ana tirando dúvida comigo. Eu fiquei preocupada aí agora, que a gente vai dando as respostas aqui e o pessoal não tá. Como é que tá aí, gente? Cadê o povo? Deve estar todo mundo concentrado, professora. Me tira uma Ai, dúvida. tô achando muito suspeito tudo isso. Não, o pessoal tá fazendo, né? Porque requer muita atenção. Você não viu que eu já comecei errando? Requer Vamos muita lá. atenção, é verdade. Vamos lá, professora. No Ah, break even point, você aham. pega o valor do custeio e divide pelo valor da unidade, que no caso é por o quilo, não é isso? Isso, E no final exatamente. é esse o valor ou precisa dividir pelo período? Não, não precisa dividir pelo período. Você vai encontrar o valor em quilos que a unidade deve produzir para não ter prejuízo. Tá, então vamos lá para ver se eu consegui acertar, professora. Tá Tá bom? certo. Meu raciocínio, ó. Eu vou deixar o pessoal ir terminando. Vou pegar o seu resultado e vou deixar, porque senão a gente adianta muito na frente, ainda tem Tá bom, gente aí fazendo. eu sou ansiosa. Vamos lá. O payback, o meu da abóbora deu 34,69, da melancia deu 35 ponto, aproximadamente 35,30. Certo. Vamos lá. O break even point da abóbora meu deu 51,428,57 quilos. E da melancia deu 55,172,41 quilos. Não Só sei se a refaz gente... da, só refaz da abóbora aí, por favor. Da abóbora... Você quer que eu repita ou para eu refazer? Não, quero que você refaça o da abóbora. Deu errado. Ei, meu Deus. Tá bom, beijo. Cinquenta e 51,42,8,57. Tá dando diferente no seu da abóbora. Mas não é os 27 mil dividido por 0,525? 27.500. Ah, tá, professora. Fiz errado, então. Cinquenta e 52,380,95. Beleza, vamos aguardar o resto da turma agora.
Vamos lá, turma. Daqui a pouquinho nós vamos compartilhar os resultados. Professora, ai, não sei falar, no Payback. payback, o resultado é o número de meses, não é? No caso, Número de meses. pronto, no caso Exatamente. 34,69, por exemplo, a gente pode transformar em anos, né? Que eu lembro que você falou. Sim, pode sim. Entendi. Entendi, obrigada. Ô, professora, o playback da abóbora dá 34,70? Já vou passar nesse tantinho. Só esse que eu tô deixando por último. Pode fazer aí que eu já vou botar os resultados nesse tantinho. Ah, porque eu fiz o playback da melancia e da abóbora aqui. Pronto, ótimo. Professora, o payback da abóbora, por exemplo, dá 2 anos e 70 dias? É isso? Já vou passar nesse tantinho. Vocês estão curiosos, né? Vocês duas. Deixa o restante da turma terminar. Ai, peraí, que eu não prestei atenção. Então, o resultado Não, mas não precisa transformar em anos, não. Não precisa não, Flaviana. É porque a Ana está transformando em anos. Ah, porque eu já ia pensar aqui. Por isso que eu não estou dando muita informação para não confundir os outros colegas, tá bom? É porque eu tinha comentado lá quando eu expliquei payback, que se o número, você pode pegar o número de mês, colocar em anos, saber quantos anos você vai ter o seu dinheiro de volta. Mas aqui é em meses mesmo, tá bom? Ô, professora, no back-even point, ponto de equilíbrio, o custeio seria o custeio do projeto? Sim, Ok. isso mesmo. Professora, eu sei que não tem nada a ver. Não, tem a ver. Pode, Mas pode falar. assim, me tira uma dúvida. Essa taxa interna, o TI, aonde ela é usada? Porque eu não consegui entender que é a taxa interna de retorno. Como é que eu Isso. calcularia ela em cima desse... Não, o TI, ele já vem antes aqui. Aqui é porque o TI a gente não calculou a TI, mas tem uma fórmula também, tem até na apostila, viu, Ana? Tem a Entendi, mas fórmula para calcular a TI. Você não, pode calcular a TI na mão, é difícil você normalmente calcular a TI na mão, tá? Onde você calcula a TI? Você vai calcular ela no Excel, você pode não, calcular. eu entendi, mas eu quero entender assim, professora, aonde ela entra, qual a necessidade dela no processo, entende? Ah, entendi. Pronto, vamos lá. pronto. Normalmente você vai ter uma taxa de retorno de qualquer aplicação. Por exemplo, você vai ter lá uma taxa de, se eu aplicar o meu dinheiro aqui no CDB, eu vou ter uma taxa de retorno de X%, né? Quando você vai calcular a TI, você pega a TI e você pode comparar com outros investimentos. Entendi. É como se fosse um meio de uma taxa, um número de comparação. Não é Isso mesmo. Mas, por exemplo... Ela é muito importante porque ela vai medir no mercado, por exemplo,
Olha, se eu aplicasse na poupança, eu vou ter essa taxa de retorno aqui no ano. O meu investimento, ele está me dando essa taxa interna de retorno aqui. E no caso do exercício, seria esse TI que ele dá de 6,5%, seria, por exemplo, que a melancia e a abóbora daria, Sim, entendi, por exemplo, exatamente. comparada à soja e ao algodão, e o café, é isso? Isso, exatamente. Entendi. E outra coisa, no caso, essa taxa interna, quando eu falo 6,5%, é do valor investido? Do valor investido. Entendi. Ótimo, professora, obrigada. Mais 5 minutos, viu, turma? E a gente vai para os resultados. Ô, professora, o Black da abóbora dá 52.380,95 Ok, e da melancia é 55.172,41. perfeito. Atenção que a Rita já colocou aqui no chat a lista de presença. Já está no chat aí, por favor, para todo mundo aferir frequência.
Não esquecer. Ok, vamos aos resultados, então? Como é que tá o resto da turma? Cadê os meninos, hein? Eu vi só as meninas aqui se apresentando. Olha, olha, cadê os meninos aí da turma? Professor, Oi. Tá, estão desculpa, eu não fazendo? pude participar tanto porque eu estava em trânsito, viu? Mas eu estou acompanhando. Entendi. Tranquilo, Rodrigo, tranquilo. Assunto importante aí, quando puder, faz Bacana. esses cálculos aí, tá bom? Bacana, Vamos lá para os obrigado. resultados, então? Vê se bate com um de vocês aí. Quem não bateu, por favor, me fala aqui para a gente ver onde está o erro, que é importante a gente ver onde que está o erro, tá bom? Vamos lá. Quem não deu aí certo? Professor, o meu não deu esse valor, encontrei esse. Começando aí sobre o primeiro cálculo que vocês precisam fazer, que é a VPL da melancia, né? Que foi uma das primeiras dúvidas que surgiu. Na VPL da melancia ali, eu preciso jogar um percentual em cima do valor, que eu já existo da VPL da abóbora para encontrar o meu VPL de melancia. Aí depois, somente depois desse cálculo é que eu consigo fazer os demais. Então, veja que um vai puxando o outro, né? Aí eu tenho uma relação do benefício-custo, depois o payback, e por fim o break-even point. Tudo ok aí, turma? Belezinha? Alguma dúvida? Ô, professora, aí no playback da abóbora não arredonda, não? Sim, pode arredondar. O meu aí realmente pode arredondar porque é quilos, né? Ah, ok. Tanto no ponto de equilíbrio, porque é quilos, sim, pode arredondar. Eu coloquei o número aí quebrado, mas como é quilos, a gente arredonda. O ponto de equilíbrio que você perguntou, não foi? Não, no playback descontado. É payback, tá? Payback. Pode Payback. arredondar também. Isso, pode arredondar sim, Flaviana. Ok? Show de bola, show de bola. Muito bom, gente. Muito bom. As meninas aí arrasaram, viu? Tenho que parabenizar, porque elas foram puxando o bonde aí, e quem estava com dúvidas, elas foram colocando as dúvidas delas e já foram puxando aí a Ana e a Flaviana, e eu acredito que foi ajudando já muita gente. Tive até que dizer, espera um pouquinho a turma. Professora, vamos só tirar outra dúvida aqui comigo. Tá, vamos. Quando a gente fala na relação benefício-custo, a gente, esse 1,038, a gente diz que é o quê? A relação. Esse Pronto, eu estou significa dizendo que para cada R$1 investido, essa diferença depois da vírgula foi o que eu ganhei, para cada R$1 investido. Aí você pega o resultado, se você quisesse colocar em valor grande, você fica, às vezes fica meio difícil de você contemplar, né? Mas você pega o seguinte, ó, se eu investir R$300 mil, não importa, mas para cada R$1 investido eu ganhei 0,38. Exatamente. 0,038. 0,038, é verdade. Exatamente. Aí você vai ver, normalmente esse número ele tem que dar acima, né? Porque se ele der a menos, aí é o prejuízo. Não vale a pena. E no payback? Eu entendi também sobre isso. A gente considera... Seria o payback é o tempo. Isso. Quanto tempo, no caso aqui, quantos meses, né? Vamos botar aqui 35 meses quase para e pouco mais de 35 meses para melancia, em meses de retorno para eu ter todo esse valor que eu investi, que eu desembolsei inicialmente para aquela cultura, nesse tempo aí eu vou ter de volta. Esse é um prazo razoável, normalmente 3 anos aí, né? Que se a gente for reverter em anos, viu, Ana? Se a gente for reverter em anos, vai dar 3 anos, né? Aproximadamente quase 3 anos. E é um prazo razoável para o retorno de um investimento. Normalmente, em qualquer empreendimento,
alguns vão ter 12 meses, 24 meses, mas normalmente, quando é investimento alto, é em torno de 3 anos, até chegar até 5 anos, para você ter o retorno desse capital investido. Perfeito. E no caso do break-even point, seria 56,38 quilos. No caso, seria a quantidade de quilos que eu teria que produzir para eu não ficar no prejuízo. Para não ficar no prejuízo, exatamente, para pagar todas as suas contas do seu operacional, administrativo e tal. Ótimo. Professora, só uma outra coisa. Então, assim, a gente como técnico, futuros técnicos, né, de agronegócio, a gente tem que ter tudo isso em mãos. No caso, se a gente pegar uma fazenda, a gente tem que saber quanto houve de investimento, qual o preço que o mercado está cobrando do produto, para a gente poder fazer uma base de produção, né, saber o que a gente pode produzir baseado no mercado atual, não é isso? Sim. Normalmente, se o produtor rural ele te chama para você ajudar em termos financeiros, porque existem várias consultorias que vocês, como técnicos em agronegócio, podem fazer, né? Vai ter consultorias mais de campo, vai ter consultorias mais técnicas, vai ter consultorias mais administrativas, de produção, vai ter essas consultorias que são basicamente para ter em termos de análise financeira. Aí vocês vão ter custos, que vocês viram lá atrás, que pode analisar a questão de custos, vocês vão ter análise realmente do negócio. Aí vai dizer para você, olha, eu quero saber se o meu negócio é viável. Eu quero saber quanto tempo que eu vou ter esse dinheiro de volta. Olha, eu quero saber se eu estou sendo competitivo com outro. Então, assim, vai depender do tipo de análise. E se ele te disser que ele quer esses indicadores e que você para você fornecer esses indicadores para ele, você vai precisar de informações. E se ele te chamou para fazer essa análise, ele vai te fornecer essas informações. Olha, o meu investimento para essa cultura foi de X valores. Normalmente ele vai ter lá lançado, anotado, né? Você vai ter que só levantar todos esses valores para você ter o valor investido, o valor de venda que ele vai ter também. Olha, eu estou cobrando isso daqui no quilo, ou na unidade, ou na saca. Você vai fazer essa conversão. Então, todas essas informações ele precisa te fornecer para que você tenha acesso a informações mais precisas, tá? A dados mais precisos, tanto de TI, como de VPL, como de ponto de equilíbrio, seja ele qual for. Certo. Professora, outra coisa que eu vi aqui, por exemplo, quando a gente falou na abóbora e na melancia, não entra o valor das sementes nem nada disso. Então, esses cálculos seriam cálculos mais superficiais, eu poderia considerar? Não. Tá tudo aí dentro. Eu não botei para vocês somarem nada. Entendi. Quando eu falo custeio da produção, tá tudo lá dentro. Entendi. A gente já tem um valor geral total já com a semente. Ah, certo. Ótimo. Porque assim, entenda uma coisa. Quando você vai calcular os índices, você já tem que ter levantado tudo, já passou o pente fino na propriedade, você já levantou os custos, você já lançou, você já tem os números. Os índices são calculados em cima de todos esses totais. Total de investimento, total do custo da produção, venda, tudo isso você já tem em mãos. Então, tem todo um trabalho que foi feito lá atrás. E por que você vê que essa disciplina ela fica para o final? Porque vocês tiveram disciplinas lá atrás, inclusive comigo, gestão de custos, que a gente vai mesmo calcular hectare, produção, semente, defensivo, quanto foi cada coisa, eu tenho um total. E esse trabalho aí, depois que eu tenho o resultado total lá na frente, de tudo, né, de quanto que eu investi, qual foi o custo da minha produção, eu posso calcular esses índices. Esses índices aqui para análise já são no final, quando eu tenho todos os demais números em mãos. Ótimo, professora. Seria o resumo de todo o curso. Exatamente. Ótimo, obrigada. Flaviana, queria falar alguma coisa? Sim, professora. Nesse caso aí, a gente não usou o TIR. A gente vai usar nos próximos cálculos? E por que não entrou nesses cálculos? Porque ele já deu, o texto já informou que a TIR era de 6,5%. Lembra que ele informou? Deixa eu voltar aqui. Sim, mas no cálculo em si que a gente nem precisou fazer, assim, acrescentar ela, nem nada disso. Não precisou. É como eu falei para a Ana tinha perguntado um pouquinho antes. A TIR, para você calcular, você vai calcular ela, tem uma fórmula no Excel, você pode calcular ela também na calculadora HP, você pode calcular, ou você pode usar a fórmula que tem lá na apostila. Normalmente, pela fórmula, fica um pouquinho mais extenso.
mas você pode calcular também, tá? Mas eu aconselho que você use ou no Excel ou na calculadora HP, caso vocês tenham e saibam mexer, manusear HP. Não sei se lá em matemática financeira vocês aprenderam a mexer na HP, não sei, lá no início do curso. Eu tenho uma outra dúvida. No caso, para a gente saber o tempo, o playback descontado, sem o VPL, é possível fazer esse cálculo ou não? Tipo assim, eu tenho 500 mil, quero investir tipo numa granja de suínos. E eu quero saber quanto tempo eu vou ter esse retorno dessa granja, sendo que eu nunca mexi, não sei quanto ela tem de lucratividade, ou se não, uma suposição. Eu vou abrir uma granja, vou iniciar uma granja do zero. Não sei quanto ela vai me render. E quero saber mais ou menos quanto tempo eu vou ter esse retorno desse investimento. Pronto. Teria como fazer? Por que a gente usa o VPL? Na verdade, a gente encontra o VPL mesmo sendo um projeto futuro que você ainda vai fazer. Eu não sei se alguém aqui na turma optou por plano de negócios, mas no plano de negócio, quando a gente faz um negócio futuro, eu coloco lá, Flaviana, a previsão de receita e a previsão de despesa, certo? Vamos supor que na sua granja aí a gente faça um plano de negócio e a gente chega a um número, eu e você vamos fazer, e daqui 5 anos, de 2022, 22, 23, 24, 25, 26, até 2026, nós vamos fazer uma projeção de receita, ou seja, de faturamento, e nós vamos fazer uma projeção de despesas, que vai nos gerar um resultado. Baseado nesses números futuros, nós conseguimos achar a VPL. Entendeu? Baseado nesses números de faturamento futuro, eu consigo achar o meu VPL hoje. Baseado nesse VPL que eu consigo encontrar, a gente encontra o payback. Ah, entendi. Mas só consegue fazer se tiver o VPL. Sem ele, a gente não consegue fazer. Para o payback, eu preciso do VPL. Mas o VPL também não é difícil encontrar, não, viu? Eu também consigo calcular o VPL, tanto pelo Excel como pela calculadora, tem a fórmula também. Mas em todo projeto, em todo plano de negócio, eu informo para o cliente o VPL. Em todo projeto futuro, eu informo o VPL. O VPL, pense que ele quanto que vale aquele negócio hoje. Se você fosse vender ele, você já concebeu a ideia, você está com tudo planejado, mas você desistiu de... Isso vale muito quando é uma ideia nova, tá? Quando é uma coisa mais inovadora. Aí tem lá o VPL. Quanto que custa hoje essa indústria? Quanto que custa hoje esse negócio? O VPL é o valor presente daquele negócio. Entendi. Ok, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre crédito rural, gente? A gente está chegando aqui no final da aula. Deixa eu só ver aqui, peraí. Olha só, a gente tem 20 minutinhos de aula e nós vamos falar um pouquinho sobre crédito rural. Por quê? Esse ano de 2022 foi um ano muito atípico aí, né? Um ano que a gente teve... primeiro, 2021 foi atípico, mas foi muito bom em termos de crédito. Já 2022, os créditos voltaram a aumentar, mas aumentar muito. Pra vocês terem ideia, em 2021, vários empreendedores aí, rurais, inclusive, eles pegaram até recursos emprestados do banco para poder aplicar, de tão boa que estava a taxa que o governo estava liberando aí por conta até para movimentar a economia. Eu falo isso porque eu tenho vários clientes no Banco Nordeste e nós trabalhamos com isso também. Mas o ano de 2022, o que nós estamos vendo aí é uma sequência de aumento de taxas, né? E será que isso tem impacto para o produtor, principalmente para o médio, pequeno, produtor familiar? Será? Então, não sei se alguém escolheu até esse tema aí para falar em seu TCC, mas é um tema muito recorrente e muito importante, que é o crédito rural. Oi, Ana. Professora, é só para sinalizar que eu vou precisar sair agora, eu vou perder essa parte da aula, tá? Mas depois eu pego com alguns colegas. Tá certo, então. Obrigada, Ana. Bom final de semana. Para você também. Tchau, gente. Vamos entender um pouquinho aí sobre o crédito rural. Fábio, você pode começar lendo, por favor? Não sei se o Fábio está aí. Eu quero um dos meninos lendo aí. Quem pode ler, por favor? Vamos lá, professora. Crédito rural.
O crédito rural é o financiamento destinado ao segmento rural. Os produtores rurais utilizam os recursos concedidos pelas instituições financeiras nessa linha de crédito de diversas maneiras na sua propriedade. Por exemplo, podem investir em novos equipamentos e animais ou custear matéria-prima para o cultivo. E é algo muito importante. Qual produtor, gente, que não quer investir no seu negócio, que não quer investir em insumos, em equipamentos, ou até mesmo em estrutura e precisa do crédito, ou até mesmo na própria cultura, né? Eu quero plantar lá o algodão, e o algodão ele exige muito investimento. Então, eu vou atrás do crédito rural para isso, ele auxilia bastante. E aí eu trouxe aqui um mapa mental, só para mostrar para vocês de onde vem esse dinheiro do crédito rural, porque muita gente tem essa dúvida, né? Então, nós temos ali a poupança rural, nós temos depósito, nós temos os recursos das aplicações, né, de LCA, fontes do BNDES. Quem vai oferecer o crédito rural? As instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural. Então, vocês vão ter aí os bancos mais conhecidos aí, como o Banco do Nordeste, nós vamos ter o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal também. Nós temos outros bancos também de cooperativas aí, conhecidos por nós, a exemplo do Sicredi, que também vai oferecer essas linhas de crédito, são autorizadas a operar em crédito rural. Quem são os beneficiários? Produtores rurais, né? E em sua maioria a gente observa que os grandes, eles aproveitam bastante desse benefício, os grandes produtores. Nós temos também as cooperativas de produtores rurais, também que usufruem muito da questão do crédito. Os agentes envolvidos com pesquisa, serviço de escoamento à produção, são o grupo aí que se beneficia do crédito rural. E aí nós temos algumas linhas, né, que são bem conhecidas, possivelmente até para vocês aí no dia a dia. A exemplo aí do PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é do governo federal e tem como objetivo o fomento à geração de renda e a melhoria da adoção da mão de obra familiar nas atividades rurais. E por que essas linhas são muito importantes? Como eu falei para vocês, os grandes produtores, as grandes propriedades, elas aproveitam bastante, elas têm bastante relacionamento com o banco, já tem estruturas, né, dentro da propriedade, de documentos que facilitam a aquisição desse crédito. Isso não acontece tanto para o médio, até que acontece, mas principalmente para o pequeno e para o produtor familiar, ele tem muita dificuldade ao crédito, tem alguns desafios, eu deixo até para o final, se der tempo, falar um pouquinho sobre esses desafios, porque tem a parte burocrática, tem a parte de documentação que ele desconhece, tem a parte, ele nem sabe como que funcionam esses créditos, ele não sabe taxas, ele não sabe carência, ele não tem esse conhecimento, então aquilo acaba se tornando uma barreira para ele conseguir esse crédito, ter acesso a esse crédito, né? E aí nós temos aí algumas linhas, nós temos as linhas de custeio, nós temos as linhas de investimento, e se vocês abrirem, gente, é muita linha, mas é muita linha de crédito mesmo. Então tem linhas aí que atingem todos os públicos, e na sua maioria o que falta mesmo é o conhecimento desse público, né, desse produtor, principalmente, como eu falei para você, do pequeno, do médio e do produtor familiar. Mas nós temos várias linhas, conforme vocês podem ver aí no slide. Nós temos também aí, aqueles quando passam aí dos limites do PRONAF, nós temos outras possibilidades, que é para o PRONAMP, também que é muito conhecido, talvez vocês também já ouviram falar, que ele admite na contratação de operações de custeio agrícola ou pecuário e investimento. Essa que é uma das linhas mais procuradas aí pelo produtor rural, o PRONAMP, né? Também é muito utilizado. E aí eu queria só perguntar para vocês, do que vocês já conhecem, do que vocês já viram, do que vocês já ouviram falar, do que vocês ouvem aí no Globo Rural, ou Canal Rural, o que for. O que nós sabemos aí que tem muito negócio rural, que já foi, ou que também pode ser beneficiado pelo crédito rural. Isso é fato, né?
E aí eu queria saber de você de que forma a propriedade rural, essa que foi beneficiada ou essa que pode ser beneficiada, quais seriam os benefícios que ela iria colher com acesso a esse crédito rural. Então, o que eu queria de vocês? Eu queria que rapidamente vocês fizessem uma pesquisa, pode ser uma pesquisa na memória, pode ser também uma pesquisa aí nas ferramentas de apoio que você tem, e que você possa se recordar de uma propriedade e você trazer para mim aqui, essa propriedade aqui, ó, ela teve o acesso ao crédito rural e ela conseguiu fazer tais e tais investimentos, teve tais e tais melhorias. Ou então, eu conheço uma propriedade aqui da região, a propriedade do meu pai, que se tiver acesso ao crédito hoje, ela pode melhorar em tais aspectos. Então, é isso que eu quero que você analise. De que forma o crédito rural ele pode trazer impacto, benefícios para uma propriedade rural. Vamos lá? 2 minutinhos aí para vocês pensarem e trazer para mim aqui. São inúmeros, né, professora? Inúmeros. Pode ser também na parte de tecnologia, inovação da propriedade, como maquinários, treinamento de funcionários, que quer queira, quer não, quando entra a verba na propriedade, o produtor pode contratar treinadores para a sua equipe. Verdade, Flaviana, verdade. Olha só, eu conheço uma propriedade em Luiz Eduardo Magalhães, que ela cresceu muito, o produtor, ele investiu muito na questão de tecnologia no campo, e eu me lembro quando eu visitei essa propriedade, era uma propriedade já, assim, que deixava você já de queixo caído em termos de tecnologia, o quanto que ela estava avançada. Só que a equipe, ela não estava à altura da tecnologia da propriedade, você tem ideia? O que aconteceu? O produtor, ele é muito visionário, ele implantou algumas tecnologias, e a equipe ela não estava preparada para aquela tecnologia, então não estava tendo retorno em informação e em produtividade, porque a equipe não foi treinada para aquela ação, né, para aquele investimento. O que aconteceu? A visita foi justamente para isso, né? A gente fez um diagnóstico que a equipe ela precisava urgente passar por treinamentos técnicos para que elas pudessem ter o conhecimento melhor daquela tecnologia, de como utilizar melhor aquela tecnologia, de como aquilo poderia trazer benefício. Então, enfim, foi muito positivo, porque os próprios colaboradores, eles traziam as suas dúvidas, e quando a gente trazia cases de outras propriedades rurais que tinham aquela tecnologia, a gente pôde apresentar o antes e depois, e eles puderam visualizar de que forma aquela tecnologia, de que forma eles podiam usar aquela tecnologia para produzir mais. E aí gerar relatórios, indicadores e tal, né? No caso do pessoal de ponta. Então, é bem interessante, porque tem também esse lado aí, né? O que mais? O que mais, turma? Eu exemplifiquei o algodão, né? Falei do algodão. O algodão é uma cultura muito cara. É uma cultura que o investimento dela é muito alto, mas, consequentemente, o resultado também dela, em termos de faturamento e retorno, também é alto. Então, é um investimento maior, mas também um retorno maior. O que acontece? Para um produtor médio que quer investir no algodão, ele vai certamente atrás de um crédito, né, de um custeio. E aí, existem as linhas específicas para custeio, né? E aí, o produtor vai providenciar lá o projeto, vai ter a análise, né, do solo e tudo mais, ele vai apresentar todos os números para que ele consiga esse crédito para plantar o algodão. Consequentemente, a propriedade dele pode dar um salto,
Porque a partir do momento que ele passa a produzir o algodão e a rentabilidade dele sobe, ele pode, inclusive, fazer outros investimentos na fazenda, né, na propriedade dele, em silos, ele pode investir em outras culturas, ele pode investir em máquinas. Então, é uma série de possibilidades que ele tem, né? Da mesma forma que o crédito ele já pode proporcionar isso ao produtor, né? Essa possibilidade dele investir em máquinas, equipamentos, máquinas de ponta. Só um pouquinho, deixa eu botar meu notebook aqui para carregar, gente. Só um pouquinho. Descarregou, está descarregando. E aí ele consegue ter bastante benefício com isso, não é verdade, gente? Quando você pega um maquinário de ponta e você vê lá que a propriedade está com projetos, com investimentos. Eu fui em outra propriedade que investiu na questão da automatização do pivô, e você vai ver o quanto que aquilo gera de benefício, né? Mas teve um financiamento exclusivo para essa automatização do pivô. Então, você vê que facilita muito para o produtor. E para o pequeno produtor, facilita ou não? Como é que é para o pequeno? O que é que vocês me dizem? Hein, turma? Faz diferença para o pequeno produtor? O crédito? Olha, professora Silvana, com certeza estimula, né, o crescimento do setor no geral e a agricultura familiar também, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Para o pequeno, então, ele faz muita diferença, mas muita diferença mesmo. Por isso que eu falei para vocês que, por último, eu gostaria de abordar essa questão desses desafios aí, porque ainda há muitos obstáculos, e a gente não vai entrar muito a fundo nisso agora, né? Mas há muitos obstáculos aí que são impasses, né? Para o pequeno, para o médio, para o produtor familiar ter acesso a esse crédito, né? Então, para que o crédito rural se torne uma ferramenta efetiva para promover a sustentabilidade agropecuária, os elaboradores de políticas públicas do setor terão que levar em conta pelo menos 2 desafios. Quais são eles? Primeiro, os produtores no Brasil enfrentam grandes dificuldades em acessar o crédito rural. Acredite, se vocês forem observarem pesquisas aí, muitos produtores não têm acesso ao crédito, ou por falta de informação, seja lá o que for, eles têm grande dificuldade em acessar, em conseguir um crédito rural. Outro ponto, existem barreiras institucionais de gestão, culturais, financeiras, tecnológicas e de informação à adoção de práticas agrícolas sustentáveis. E aqui a gente está indo um pouquinho mais além, né? Quando a gente está falando aí de práticas e questão também cultural. Cultural, aqui eu trago muito pequeno produtor familiar que tem muita dificuldade, né, em ter essa informação em mãos. E aí, quando você vai ver, nessa época do ano agora, principalmente, que a gente está vendo aí que o povo está passando aperto. Aperto porque quer crédito e o crédito está caro. Aperto porque você vai ver que há uma série de empreendimentos, uma série de produtores que, inclusive, tinham acesso a esses créditos, mas que agora esses créditos estão muito caros, né? Que é o que aconteceu, que eu falei no início da aula. O que nós temos hoje? Uma taxa Selic em torno de 9, 9,5% aí, ou expectativa, né, para o ano de 2021, taxas altas, inflação alta, e tudo isso tem impacto no crédito. Tudo isso impacta nos juros. Então, você vai pegar um crédito, você como produtor, né? Você vai pegar um crédito e você vai ver lá que tem carência, tudo direitinho, mas você vai ter uma taxa base
e você vai ter lá, somada essa taxa base, a taxa Selic. E aí você me fala, professora, mas a taxa Selic não é baixa? Normalmente é, mas agora está baixa? É isso que você tem visto no jornal? Está baixa a taxa Selic? Não, ela está alta, mas está abaixo do petróleo. É verdade. Aí é outro gargalo, né, Rodrigo? Então, assim, o que nós temos hoje no crédito, esse momento agora, é um momento particularmente difícil para quem precisa de crédito, porque você vai ter lá a taxa somado, né, normalmente a Selic, sempre a taxa Selic é a taxa básica de juros, né? E, consequentemente, estamos tendo impactos agora. Mas eu acredito que esse não é o principal gargalo. O principal gargalo ainda é a falta de conhecimento, é a falta de acesso ao crédito. É aquele produtor que ele não tem nem documentação para poder apresentar e conseguir o crédito, né? E aí, então, linhas de financiamento tem muitas mesmo. Aí nós temos até o pessoal que trabalha aí para o Banco do Brasil só fazendo projetos, e eles focam muito justamente no pequeno produtor. Não sei se vocês já viram, se vocês conhecem, mas existe um grupo aí que trabalha muito focado nesses pequenos produtores aqui da região, e que é muito bacana. Enfim, o que a gente pode afirmar é que o crédito rural, ele é um impulsionador do negócio, que o crédito rural, ele abre portas para a propriedade, ele traz crescimento, ele traz mais possibilidades de tecnologias, equipamentos, de estrutura que vão favorecer o produtor, que vão favorecer a comercialização e, consequentemente, o faturamento, né, a receita da propriedade. Ok? Até aqui, turma. Dúvidas? Tudo tranquilo aí? Beleza? Esse final de semana temos prova esse final de semana, viu? O crédito rural, só uma dúvida, o crédito rural, ele também beneficia sindicatos, cooperativas, associações? Cooperativas e associações, sim. Sindicato não, porque o sindicato ele é bancado, na verdade, pelos produtores. Pelos produtores, exatamente, pelos produtores. Agora, as cooperativas e associações, sim. Inclusive, existem linhas que favorecem bastante as cooperativas, viu? Bacana. São bem interessantes. Ok? Mais alguma dúvida? Se não, aqui nós vamos nos despedirmos, 2 minutos para meio-dia. Temos prova de finanças esse final de semana. Outro dia vocês fizeram aí a prova EAD. Hoje nós vamos estar fazendo aí a prova prática. E vocês têm, se não me engano, até segunda-feira para estar concluindo a prova, salvo engano. Daqui a pouco Rita pode até confirmar melhor, mas se não me engano é até segunda-feira para estar concluindo a prova. Não deixe para a última hora. É isso, Rita? É isso mesmo, Silvânia. Até segunda-feira, meia-noite. Pronto. Oi, Flaviana. Ô, professora, só fugindo um pouco do tema de hoje, é sobre o TCC. Na prova que está prática, a prova tópicos especiais que está aberta, que está perto de encerrar, lá tem, tipo, o tema e o eixo temático. É obrigatório botar o eixo temático ou só o tema? Coloca também o eixo. Opa, Rita, falei junto com você. Não, tranquilo, pode falar. Coloca também o eixo temático, tá? Coloca o seu tema e coloca o eixo temático. Mesmo que, professora, mas a minha pesquisa do eixo deu outro eixo fora do meu tema. Coloque, então, o eixo do seu tema. Porque eu estou com dúvida em qual que se encaixa mais. Aí eu já dei uma olhada nos vídeos lá que tem. Só que assim não esclareceu tudo. Aí eu fiquei meio na dúvida. Quem é essa orientadora? Eu ou a Samara? A senhora. Me lembra aí qual é o seu tema. Vamos sair aqui 1 minutinho, a gente já encerrou finanças, tá? Tirar a dúvida aqui agora. Me lembra aí. Sobre o marketing, alguma coisa assim relacionada com o Oeste Baiano. Tá. Se o seu tema tem alguma coisa